TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo. DECOM interdita bombas de gasolina de posto localizado na Avenida Santos Dumont. O Fórum Clóvis Bevilacqua ganhou uma sala de acolhimento de vítimas em processos criminais que compareçam a audiências. Procon Fortaleza oferece atendimento em pontos turísticos da capital durante as férias. Conheça a Previdência Complementar da OAB Prev e a nossa agenda de concursos jurídicos com inscrições abertas em todo o Brasil. Os principais destaques do judiciário brasileiro, agora no programa Mundo Jurídico. O Ministério Público do Estado do Ceará, por meio do Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor, interditou parcialmente o posto de combustível Aliança BR, localizado na Avenida Santos Dumont, 5450, no Papicu, por adulteração de gasolina. Foram interditadas todas as bombas de gasolina comum e aditivadas, totalizando 10 bicos, além de 4 tanques de gasolina comum e aditivada, segundo informou a secretária executiva do órgão, promotora de justiça, Ana Célia Sampaio. O Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor, DECOM Ceará, fez um balanço de suas atividades. Rafaela Duarte. Olá, nós vamos agora conversar com Pedro Sarmento, que é assessor jurídico aqui do DECOM. Pedro, explica para que as pessoas possam compreender um pouco mais sobre a facilidade de ter que reclamar, denunciar e sem sair de casa. Existe agora uma novidade que você basta acessar pela internet e já tem essa facilidade muito grande. Isso mesmo, Rafaela. Nós temos uma ferramenta muito importante para o consumidor, que se chama consumidor.gov.br, na qual o consumidor não precisa sair de casa para fazer sua reclamação diretamente contra a fornecedora. Ou seja, o consumidor, na comodidade do seu ambiente, ele pode acessar a internet, entrar no site consumidor.gov e fazer sua reclamação contra qualquer problema na relação de consumo. O consumidor.gov, ele é diferente daquele antigo Reclame Aqui, por causa que ele é oficial. Ele é administrado, organizado pela Senacom, que é a Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, que é vinculada ao Ministério da Justiça. Então, todo problema que o consumidor tiver relacionado a alguma questão de consumo, ele pode fazer essa reclamação diretamente no consumidor.gov. A empresa dá um prazo de até 10 dias para tentar solucionar o problema. São mais de 300 empresas cadastradas nessa plataforma digital. Pedro, dessas reclamações, o que é que liderou no ano de 2017? Quais foram as reclamações e quais os assuntos que mais lideraram nesse ano que passou, de 2017? Os assuntos que mais tivemos reclamação foi relacionados a questões financeiras. E o que é que inclui questão financeira? Reclamações contra o banco, juros abusivos, má prestação de serviço, inadimplência. Muitos consumidores procuram o consumidor.gov e o DECOM para tentar resolver sua situação de inadimplência, botar suas contas em dia e bem outros como os problemas, juros abusivos, emissão equivocada de cartões de créditos, empréstimos, questões relacionadas como um todo relacionadas ao financeiro e aos bancos. E para quem ainda não tem o hábito de manusear a internet, existem algumas pessoas que preferem vir ao local físico, pode procurar em qual horário, quais os dias da semana aqui? O DECOM, ele funciona das 7 às 2 da tarde, de segunda a sexta, para atendimento de reclamações. Caso o consumidor ainda tenha dúvida como acessar a plataforma consumidor.gov.br, nós temos servidores aqui no DECOM que ensinará o consumidor a manusear essa plataforma. Então o consumidor pode vir aqui, traga um comprovante de residência, suas identidades e assim nós ensinaremos ele a resolver seu problema diretamente pelo consumidor.gov. Caso não se resolva o problema por essa plataforma, nós ainda abrimos uma reclamação direta aqui no DECOM. Assim nós notificamos a empresa para que a empresa apresente uma resposta satisfatória ao consumidor. O Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, é um órgão de controle interno do Poder Judiciário, criado pela Emenda Constitucional número 45, no ano de 2004. E para falar sobre as atribuições do Conselho Nacional de Justiça, nós recebemos agora o conselheiro e advogado Valdetar Andrade Monteiro. Então, Valdetar, é um prazer tê-lo aqui em nosso estúdio. É um prazer enorme voltar ao mundo jurídico, Hervelto, com a certeza de que os temas debatidos aqui são de importância da comunidade jurídica, mas, sobremodo, de importância do cidadão que precisa de informação para exercitar o seu justo direito à cidadania.
Com certeza. Dr. Valdetaro, inicialmente eu gostaria que o senhor destacasse aqui quais são as principais atribuições do Conselho Nacional de Justiça. O Conselho Nacional de Justiça surge a partir de uma iniciativa da Ordem dos Advogados do Brasil e da sociedade organizada civil como um todo, no sentido de permitir ao Poder Judiciário ter mecanismos de fiscalização maior. Para você ter uma ideia, Hervélte, o CNJ tem competência sobre 91 tribunais do Brasil. Ou seja, quando o cidadão comum pensa em Poder Judiciário, ele pensa em uma só justiça, num sistema único de justiça, como previsto na Constituição Federal. Mas, na prática, nós temos várias ilhas de poder distribuídas dentro do Judiciário. Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, TRF da 5ª Região, que congrega a 2ª instância da Justiça Federal. Nós temos a Justiça do Trabalho de primeira instância, a Justiça do Trabalho de 2ª instância, com o Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região. Enfim, esse Poder Judiciário tão múltiplo, tão multifacetado, ele precisava de um órgão de organização. Então, o CNJ tem duas funções primordiais. Primeiro, de fiscalizar, acompanhar, defender o Poder Judiciário, seja na parte administrativa, financeira ou deontológica na atividade dos magistrados, mas também de planejar e reordenar o Poder Judiciário como um todo no Brasil. Isso é algo assim de fundamental importância para que a gente possa ter uma justiça mais célere, mais organizada. Fazendo só uma pequena lembrança da sua introdução na apresentação, eu estou Conselheiro Nacional de Justiça representando a Ordem dos Advogados do Brasil, certo. 1.100.000 advogados, mas infelizmente pelo cargo eu estou licenciado da advocacia. O fato de exercer o cargo previsto na Constituição, o exercício desse cargo para um tribunal constitucional me impede do exercício da advocacia, então estou licenciado. Mas, como estou a serviço da Ordem dos Advogados do Brasil, não perco a contagem do tempo de serviço na Ordem. Verdade. E para mim é uma maior felicidade, é uma honra muito grande, Hervélte, poder servir a advocacia brasileira num momento de tanta instabilidade vivida no país. Na sua opinião, qual é a atividade mais importante do CNJ para a justiça brasileira? A faceta mais importante do CNJ, sem sombra de dúvidas, é do planejamento. Eu estive há poucos dias no Tribunal de Justiça da Bahia fazendo uma verificação in loco dos sistemas utilizados lá para treinamento dos servidores e pudemos descobrir que uma pequena ferramenta de capacitação utilizada pelo Tribunal de Justiça da Bahia, capacitando os servidores no lançamento de dados junto ao CNJ, no lançamento de dados junto ao sistema de justiça, e nós temos muitos, PJE, ESAG, enfim, são quase 10 sistemas operacionais de informática rodando num único Código de Processo Civil, num único Código de Processo Penal. Mas o tribunal viu ali que poderia capacitar melhor o servidor e ele lançar de forma correta os dados. Hervélte, o dado é impressionante. Em menos de um ano foram baixados no Tribunal de Justiça da Bahia mais de 1 milhão de processos. Processos que estavam no limbo, sentenças que foram cadastradas de forma equivocada e que davam a entender que o Poder Judiciário estava figurando entre os piores do Brasil, quando na verdade havia um erro no lançamento dos dados. Isso faz com que toda a máquina ela tenha uma percepção da realidade equivocada. Nós lá, quando tratamos da divisão de recursos, da estrutura administrativa, se pensava que precisava de mais servidores em determinada área. Precisava realmente era uma qualificação, a melhor qualificação do servidor. Do servidor. Então, essa experiência baiana na Universidade Corporativa do Tribunal de Justiça da Bahia, a Unicor, está sendo levada para outros tribunais, pelas mãos do CNJ, de modo a que a gente possa beneficiar aqui o Tribunal de Justiça do Ceará, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, e isso, em ideia definida pela ministra Carmen Lúcia, é o ponto primordial de multiplicarmos boas experiências, boas práticas, valorizando a magistratura nacional e permitindo servir melhor ao povo. Dr. Valdetaro, o senhor falou, nós estamos vivenciando um momento de instabilidade, não só política, mas também econômica. Creio eu que essa crise econômica ela é alimentada também pela crise política. Nesse momento, nesse cenário de grande instabilidade, qual deve ser o papel do CNJ? Um momento de grande pressão, diga-se de passagem, sobre o Poder Judiciário. Com certeza. O Poder Judiciário ele precisa de independência, autonomia, há previsão constitucional para toda essa independência e essa autonomia na prática, mas há também, no meu humilde entender, uma campanha nacional de desfiguração do Poder Judiciário. É uma pressão muito grande sobre o Poder Judiciário para que ele não julgue com celeridade, para mostrar uma feição
de um equívoco ali ou acolá, seja deontológico, disciplinar por parte do magistrado, e colocar isso como sendo uma regra geral, quando não é. A maioria da magistratura nacional trabalha muito, se esforça muito e procura prestar o melhor serviço à população, mas, nesse momento delicado, o papel do CNJ é de apoiamento à magistratura nacional, de defesa da magistratura nacional. Nós temos um julgamento de impacto nacional nesses dias e se vê toda a imprensa focada em um único tribunal, sobre poucos magistrados, e é papel sim também do CNJ, através da presidente Carmen Lúcia, que preside o CNJ, mas preside também o Supremo Tribunal Federal, de modo a que ela possa apoiar esses magistrados e eles, no sentido da Constituição Federal, seja no caput do artigo 37, que impõe legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, seja nos próprios termos principiológicos da magistratura, exercer a sua função e julgar segundo o direito. Hervéld, o mais importante para o cidadão é ter a certeza de que o seu direito será avaliado por um magistrado isento, que não está à mercê de pressão A, B ou C ou a imprensa. A atividade do Poder Judiciário Nacional ela é eminentemente contra-majoritária. Não é porque há uma pressão para a pena de morte e a Constituição não prevê pena de morte que o magistrado deve aplicá-la. Isso tem que ser feito de forma comedida, concatenada e organizada a fazer justiça. Doutor Valdetário, no ano passado nós vivenciamos aí uma grita geral, principalmente por parte da advocacia, contra o reajuste das custas judiciais no estado do Ceará. A advocacia disse que esse reajuste foi exorbitante e que isso praticamente inviabilizaria o exercício da profissão e também dificultaria o acesso à justiça. Qual a análise que o senhor faz dessa situação? Gostaria que você respondesse logo após um breve intervalo. A Câmara Municipal de Fortaleza não para de trabalhar pela população da nossa cidade. E para que você fique sempre por dentro do nosso dia a dia, temos vários canais de comunicação. Confira o que acontece na Câmara pelo site e pelas nossas redes sociais, como Facebook, Instagram, YouTube, TV Fortaleza e Rádio Fortaleza. Acesse, comente, assista, participe. A casa é sua também. Câmara e você, juntos construindo uma Fortaleza melhor. Nós voltamos a entrevistar o conselheiro do CNJ, Valdetário Andrade Monteiro. Doutor Valdetário, no bloco anterior, a pergunta que ficou no ar foi sobre uma grita por parte da advocacia com relação ao reajuste das custas judiciais aqui no estado do Ceará em 2017. Segundo a categoria, esse reajuste foi exorbitante, o que inviabilizaria o exercício da advocacia e, ao mesmo tempo, dificultaria a concretização do princípio do acesso à justiça. Qual a sua análise? Hervéld, o Poder Judiciário como um todo, no Brasil, ele passa por dificuldade, porque o próprio poder público está com dificuldades, né? A União já registra um déficit de bilhões e não há perspectiva em curto e médio prazo de sanear essas finanças de modo a ter recursos para todos. Nós temos estados nesse momento falidos. Exemplo do Rio de Janeiro, exemplo do Rio Grande do Norte, que deixou de pagar salário de servidor essencial, médicos, policiais, civis e militares. O caso do Rio Grande do Sul, que ainda está parcelando salários de agosto, setembro, o 13º é uma vaga esperança. Essa crise faz com que, de imediato, se imagine o aumento de custas como a solução. Mas há no texto da Constituição, no inciso 35 do artigo 5º, a obrigatoriedade do acesso à justiça. Essa visão constitucional como direito mandamental, fundamental e pétreo, faz com que o Poder Judiciário ele não possa utilizar as custas judiciais como fonte de custeio ou como fonte primordial de custeio da sua atividade. Foi pensando nisso que o próprio Tribunal de Justiça reviu a sua posição. A Ordem dos Advogados do Brasil foi ao Poder Judiciário. Eu acredito que encontramos a boa solução, a permitir o livre acesso ao Poder Judiciário e a permitir também que a advocacia possa exercer a profissão. Não há justiça sem a advocacia. O advogado, no próprio texto da Constituição Federal, no artigo 133, impõe o advogado como indispensável à administração da justiça. Essa indispensabilidade não é só formal, não é só material. Ela é ampla e restrita e alcança todos os atos do Poder Judiciário, inclusive os administrativos. Isso faz com que toda e qualquer forma de alteração no acesso à justiça impacte na advocacia e necessite uma reavaliação. Acredito que andou bem o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, seja ainda na presidência da colega hoje, conselheira do CNJ, Iracema do Vale, como
atualmente pelo presidente Gleidson Ponte, no sentido de requalificar a discussão e permitir a continuidade das atividades de forma ordeira e permitindo ao cidadão livre acesso ao Poder Judiciário. Então, Valdetário, por falar em princípio do acesso à justiça, uma outra iniciativa tomada pelo Poder Judiciário cearense e que, segundo alguns especialistas, iria dificultar a concretização desse princípio, foi uma reforma, uma reestruturação apresentada pelo Poder, que previa, inclusive, a extinção de comarcas vinculadas. De que forma o CNJ acompanhou essa iniciativa do Poder Judiciário cearense? Olha, no caso do Ceará, nós tivemos o tema debatido lá no CNJ, mas temos lá outros processos de igual matéria, exemplo da Bahia e de outros estados. O que há de se fazer de urgente, Hervélte, é permitir uma reestruturação do Poder Judiciário. O Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por exemplo, tem números muito difíceis em relação a servidores públicos. Há uma boa parte do judiciário estadual no interior do estado fomentado por prefeituras e câmaras municipais que cedem servidores. Hoje, se o presidente do Tribunal de Justiça retirasse esses servidores, dificilmente nós teríamos funcionamento em várias comarcas do interior. Então, esse processo de reestruturação é uma tentativa do tribunal de reorganizar, de reestruturar de modo a funcionar. Nós não podemos conceber que um único magistrado responda por 8, 10, 12 comarcas, há magistrados respondendo por 5 comarcas diferentes, por 8, 10 varas diferentes. Isso faz um acúmulo de processos, cada vara dessa tem em média 3, 4, 5 mil processos. Se você coloca 5, já são 25 mil processos, ou seja, é humanamente possível um magistrado julgar essa quantidade de processos no tempo que determina a Constituição Federal, alterada na Emenda Constitucional 45, para inserir no artigo 5º como cláusula pétrea a duração razoável do processo. Esse é o inciso 78 que foi inserido pela reforma do Poder Judiciário, a reforma criou o CNJ, que não adianta nada você ter acesso ao Poder Judiciário, mas não receber dele a prestação judicional. Para isso, a Constituição determina que o processo deve ter um tempo razoável de duração e isso passa por servidores. Eu fui um dos defensores no Ceará da criação do cargo de assessor para juiz, porque eu entendo que o magistrado só, por mais que trabalhe, ele tem que ter um acompanhamento de um servidor de modo a lhe permitir uma eficiência maior. O tempo, Hervélte, vai provar que nós estávamos certos. Doutor Valdetário, uma outra questão polêmica diz respeito ao auxílio moradia do magistrado. Qual a sua visão sobre a necessidade ou não desse auxílio moradia? Hervélte, você toca num dos pontos talvez mais difíceis de debate hoje no Brasil. Um país passa por tamanha dificuldade econômico-financeira. Mas vou lhe dizer com certeza, há um constrangimento na magistratura, no Ministério Público, para recebimento do auxílio moradia. Por quê? O que deveria ocorrer no Brasil era o aumento do salário desse magistrado. Era o aumento do salário desse servidor do Ministério Público, seja ele procurador, promotor, enfim. Como ao longo dos tempos não se deu o ajuste que era constitucional para requalificar esse salário e manter o poder de compra, foram se criando vários penduricalhos, tribunais afora pelo Brasil todo, fazendo com que algumas situações fossem incontroláveis. Há casos no Rio de Janeiro que há 8, 10 tipos de auxílios. A magistratura não vê isso com bons olhos, às vezes a população, e nessa tentativa de diminuir o Poder Judiciário, coloca o auxílio moradia como algo em que o magistrado tivesse confortável a receber. Não é bem verdade isso. O que o magistrado quer é um salário digno. E para ter um salário digno, julgar com autonomia, com independência, ele precisa receber uma remuneração justa. Como não é feito constitucionalmente pelo Congresso Nacional, pelo Poder Executivo, o ajuste que está previsto lá, literalmente no texto da Constituição, foram se criando esses pequenos penduricalhos e hoje se torna um problema. Mas pode ter certeza, isso não é confortável para a magistratura nem para o Ministério Público. Preferiu muito mais eles a receber um salário maior, digno, justo, e o salário do magistrado tem que entender, porque é uma função que é dedicação exclusiva. O sujeito, quando é magistrado, Hervélte, ele só pode ser magistrado. Então, para sustentar dignamente a sua família, ele precisa de um bom salário. A população há de cobrar serviço eficiente na prestação dessa remuneração feita ao magistrado, dessa boa remuneração. Mas também é preciso entender que a responsabilidade é muito grande, que o peso institucional é muito grande e nós temos que ter um salário digno. Com certeza. Doutor Valdetário, o senhor vai lançar esta semana, aqui no interior do Estado, o livro CNJ na perspectiva da advocacia. O senhor poderia falar um pouco sobre esta obra? A obra vem de um trabalho feito por mim e pelo presidente da OAB Nacional, Cláudio Lamáquia,
de modo a compilar num único livro a jurisprudência do nosso CNJ referente ao exercício da advocacia. Tem lá na obra um sem número de julgados, comentados um a um, a permitir que o advogado se utilize do CNJ como ferramenta em defesa das suas prerrogativas profissionais, em defesa do livre exercício profissional, e o CNJ acolhe sempre com bons olhos a iniciativa da advocacia a cobrar do CNJ processos céleres, julgados a contento, e também respeito à atividade do advogado, que, como disse, é indispensável à administração da justiça. É uma alegria muito grande lançar em Iguatu, que é a minha terra de coração. Nasci em Arneiroz, mas estudei em Iguatu, sou cidadão honorário de Iguatu, pela Câmara Municipal, pelo Poder Executivo, e tenho uma felicidade muito grande de lançar esse livro no Ceará, começando pela minha querida cidade de Iguatu. Doutor Valdetar, infelizmente nós estamos chegando ao final da nossa entrevista. O programa Mundo Jurídico agradece a sua presença, as informações aqui prestadas, e abre agora espaço para as suas considerações finais. Evelto, sempre prestigiar a atividade do jornalista é prestigiar o trânsito livre de informação. Então, parabenizo a você pela persistência no programa, apesar das adversidades conhecidas no meio jornalístico. E o programa presta um grande serviço à comunidade jurídica, como disse, a população que precisa de informação com fidedignidade a permitir traçar rumos melhores de forma consciente. Muito obrigado. Eu que agradeço. Ivelise Maia. O Departamento Municipal de Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor, PROCON Fortaleza, iniciou a ação Férias Legal, com foco no consumidor turista que visitar a capital cearense durante o período de férias. A Operação Férias Legal do PROCON Fortaleza já começou. As equipes do órgão estão alertando principalmente os turistas sobre os direitos estabelecidos no Código de Defesa do Consumidor. É importante que o consumidor turista ele observe sempre a questão do cover artístico, se a informação ela está clara, precisa, ostensiva nos estabelecimentos que se dispõem a colocar esse serviço, bem como também com relação à taxa de 10%, né, que ela sempre é opcional, mas ela deve estar também ostensivamente exposta à informação, tanto nas unidades físicas do estabelecimento, como também no cardápio. E com relação também à passagem aérea, que mudou a regra, né? A franquia de bagagem agora ela é uma liberalidade das companhias aéreas, a cobrança de acordo com a concorrência. E ainda nesse aspecto, a bagagem de mão subiu de 5 quilos para 10 quilos. Durante a ação, o PROCON está distribuindo ainda material educativo e exemplares do Código de Proteção e Defesa do Consumidor em pelo menos 3 idiomas. O atendimento por meio do PROCON sobre 4 rodas acontece até o dia 27 deste mês, nos principais pontos turísticos aqui da capital. A ação é válida tanto para turistas como também para os fortalezenses. A unidade móvel vai passar ainda pelo Lago Jacareí, Dragão do Mar, Mercado dos Pinhões e mais 3 shoppings da cidade. As audiências poderão ser realizadas via online. Se o consumidor turista em trânsito aqui na capital, ele tiver um problema com relação ao direito do consumidor, ele pode sim abrir a reclamação do PROCON, mesmo no retorno para o seu estado, ele tem a possibilidade de realizar a audiência pela via virtual, seja pelo Skype ou pelo aplicativo WhatsApp. O Fórum Clóvis Bevilacqua ganhou uma sala de acolhimento de vítimas em processos criminais que compareçam a audiências. A iniciativa da diretoria do Fórum atende a um pleito da coordenação da área criminal da comarca de Fortaleza e do Ministério Público do Ceará. A sala para vítimas de processos criminais no Fórum Clóvis Bevilacqua que comparecerem às audiências tem capacidade para atender 30 pessoas. A medida vai aumentar a segurança dos denunciantes. A iniciativa partiu de estudos da direção do Fórum por meio da área criminal, como explica a juíza Jacinta Mota. A sala de acolhimento já era um desejo antigo de todos nós juízes e também do Ministério Público, no sentido de que as vítimas, ao chegar ao Fórum Clóvis Bevilacqua para depor, elas se sentissem acolhidas, protegidas e seguras, posto que elas já são vulnerabilizadas, já vêm traumatizadas de assaltos, de alguma situação constrangedora. E ao chegar aqui, elas ficavam nos corredores.
e muitas vezes tinha contato com familiares de acusados, e isso não era uma situação salutar. Já para garantir ainda mais a segurança da parte denunciante, o reconhecimento do réu é feito por meio de uma sala como esta, onde a parte que fez a denúncia tem acesso ao rosto da parte que fez o crime. Já no lado de cá, onde fica a parte denunciada, a imagem é espelhada para garantir a segurança de quem está no lado de lá. No caso, a pessoa que fez a denúncia. A logística foi acordada com gestores da diretoria, da área criminal, do Ministério Público Estadual do Ceará e do Policiamento e da Gerência de Informática do Fórum. Tudo vai ser monitorado por servidores da unidade. A meta é reduzir o número de vítimas que, por medo, não comparecem às audiências, consequentemente diminuindo as ações de condução coercitiva. Elas, no mandato, já vão receber a informação de que, chegando ao fórum, em se identificando como vítima, já serão conduzidas por um policial até esta salinha. Indo aqui, será recepcionada por uma funcionária. Essa funcionária irá ligar para a vara, onde ela irá depor, avisar que ela está aqui à disposição. E, no momento da colheita do depoimento dela, outro policial irá conduzi-la até o local de depoimento. A Previdência Complementar fechada no Brasil vem crescendo a cada ano. O brasileiro percebeu que é preciso pensar no futuro, poupar hoje para ter qualidade de vida amanhã. Na prática, os planos de previdência complementar funcionam como uma poupança. É um investimento de longo prazo e uma forma de investir bem flexível e transparente, em que você pode acompanhar através dos extratos a rentabilidade de seus investimentos. Formar uma reserva financeira para realizar um sonho e planejar uma aposentadoria segura a longo prazo, além de uma renda para o caso de invalidez e uma pensão paga aos seus beneficiários caso ocorra alguma fatalidade. Aderiu ao plano de benefícios previdenciários do advogado OAB Prev Ceará. Nós estamos vivenciando uma verdadeira escalada da violência urbana no Estado e no Brasil. O Estado parece que perdeu a sua capacidade de combater a criminalidade. E para fazer uma análise da violência urbana, nós conversamos agora com um membro da Comissão Nacional de Segurança Pública do Conselho Federal da OAB e advogado criminalista, Dr. Valdir Xavier. Dr. Valdir, é um prazer tê-lo aqui no nosso estúdio. Honra minha, é sempre uma felicidade, uma alegria retornar aqui ao mundo jurídico com você, Valdir. Dr. Valdir, inicialmente eu gostaria que o senhor fizesse uma análise desse aumento da violência urbana, não só no estado do Ceará, mas em todo o Brasil. O que é que aconteceu? Será que o Estado perdeu a capacidade de combater a criminalidade? Bom, essa correlação entre Estado e violência, ela é inversamente proporcional. Quanto menor o Estado fica em relação a políticas públicas, a combate à criminalidade, a difusão de medidas e programas voltados para o enfrentamento dessa crise caótica da violência, quanto menor ele fica, maior cresce a criminalidade, maior ficam as facções, o crime organizado vai se apoderando dos equipamentos. Você tem uma ideia, e a população sabe disso, hoje é um problema enfrentado por todos nós, a nossa sociedade padece com o sistema carcerário brutalmente dominado pelo crime organizado, pelas facções, e nós não temos condições hoje, diante do quadro que aí está, embora tenhamos na Secretaria de Justiça, por exemplo, uma doutora Socorro França, que tem procurado fazer um trabalho maravilhoso, mas é um esforço hercúleo diante da incapacidade estatal de enfrentamento disso. A violência, ela se espraia no sistema carcerário, porque é o reflexo do que existe nas ruas, é o tráfico de drogas, é o crime organizado com as facções dominando a criminalidade, gerindo e organizando essa criminalidade com estatutos, com um verdadeiro estado paralelo da criminalidade. Então, os prognósticos são muito sombrios, porque eu não vejo, não tenho visto, um programa eficaz de combate a essa criminalidade, que não pode ser apenas o combate aos efeitos. Há que haver um enfrentamento às causas. E elas passam por outras questões sociais
como emprego, saúde, educação, que essa é a principal. De maneira que nós estamos hoje vivenciando talvez a fase mais aguda da violência em nosso estado. Nós estamos no 23º dia de janeiro, 24º dia de janeiro, e já temos um número alarmante de homicídios, cerca de 400 e poucos homicídios nesses primeiros dias de janeiro, o que é estarrecedor, são números de guerra civil, números que assombram, que apavoram a comunidade, que não pode frequentar determinados locais, que são expulsos de casa de determinadas regiões e bairros pela própria criminalidade, de maneira que os prognósticos, como eu disse, são muito sombrios. O senhor falou numa questão importante, que é essa crise do sistema carcerário. É uma crise que já se alastra aí há vários anos. O senhor acredita que falta mais investimento por parte do Estado no que diz respeito a uma das funções mais importantes da pena, que é a função ressocializadora? Essa função foi mitigada ao longo do tempo. Era para ser a precípua função do encarceramento, a reeducação daquele interno, para que ele volte à sociedade de onde ele veio, melhorado, com condições de conviver socialmente, sem que o Estado, através de seu estatuto repressor, tenha que, através de seus equipamentos, reprimir a conduta delitiva daquele cidadão que, para todos os efeitos, sairia do sistema carcerário bem melhorado. Né? Mas isso não se aplica. Hoje, e eu volto a me referir dessa diminuição do Estado frente à criminalidade, hoje nós temos complexos penitenciários separados por facções. Este é o atestado da falência dos programas penitenciários e de combate à violência de qualquer Estado. É dizer, essa chave deste determinado centro de privação provisória de liberdade, ou dessa penitenciária, ou desta cadeia, vai ficar com facção A, B, C, etc. Ou seja, nós estamos separando, né, porque não temos outra coisa a fazer, não há o que se fazer, claro. Porque se deixar junto vai ser um trucidamento, né, vai ser uma guerra e uma carnificina incontrolável, de maneira que estamos rendidos como Estado diante da criminalidade que se espraia, como eu disse, por todo o sistema penitenciário. Doutor Valdir, o Conselho de Segurança Pública do Estado de Ceará, inclusive, chegou a falar sobre a possibilidade de uma intervenção federal. O senhor acredita que este cenário, ora vivenciado, ele justifica uma intervenção? Olha, eu não acho desarrazoada a propositura do Conselho, não. Muito bem capitaneada pelo meu estimado colega, doutor Leandro Vasques, e amigo. E ela é uma saída diante dessa gravíssima e caótica situação que nós estamos vivenciando. Né? O Estado, o que é que nós precisamos esperar mais? Mais de 400 mortes nos primeiros dias de janeiro. Isso é um número escandaloso, porque se nós compararmos, e aí eu vou fazer um comparativo com outro estado, com outras condições, com outra situação, outro país completamente diferente, mas vou citar o número da Alemanha. No ano passado todo, foram cerca de 500 mortes violentas. O ano todo? O ano todo. Nós estamos nos primeiros dias de janeiro e já estamos batendo, para a nossa tristeza, o recorde anual da Alemanha em mortes violentas. Isso é preocupante, isso aflige a todos nós, a sociedade está insegura, não consegue conviver com tamanha opressão do crime e vendo o Estado inerte, ineficaz, sem conseguir acompanhar, sem conseguir combater, sem conseguir enfrentar essa situação. Doutor Valdir, vamos falar um pouco agora sobre processo penal.
eu gostaria de uma análise sua sobre o panorama processual penal, mas logo após um breve intervalo. A Câmara Municipal de Fortaleza não para de trabalhar pela população da nossa cidade. E para que você fique sempre por dentro do nosso dia a dia, temos vários canais de comunicação. Confira o que acontece na Câmara pelo site e pelas nossas redes sociais, como Facebook, Instagram, YouTube, TV Fortaleza e Rádio Fortaleza. Acesse, comente, assista, participe. A casa é sua também. Câmara e você, juntos construindo uma Fortaleza melhor. Nós voltamos a entrevistar o advogado especialista em direito criminal, o advogado Valdir Xavier. Doutor Valdir, no bloco anterior, a pergunta que ficou no ar foi, na verdade, um pedido que o senhor fizesse uma análise sobre o panorama processual penal. O sistema, o ordenamento jurídico brasileiro, ele é fértil em legislações que tratam sobre a matéria e, enfim, o Brasil, no dizer do Eugênio Raul Zaffaroni, um dos maiores pensadores penalistas, vive em determinados momentos da história e da produção legislativa brasileira o que se convencionou chamar de esquizofrenia legislativa, né? Para tudo se promulga uma lei, se cria uma lei e, na realidade, nós temos um sistema bastante amplo. É bem verdade que tanto o Código de Processo Penal como o Código Penal, que passam por reformulações, vão tentar melhorar, do ponto de vista legislativo, essa compilação de leis para que haja um condensamento, uma codificação desse sistema normativo. Mas nós estamos evoluindo muito na questão processual, porque, em rápidas palavras, eu poderia dizer que nós estamos precisando mais de medidas que combatam e que transformem essa natureza de encarceramento a qualquer custo que o Brasil começou a adotar. É bem verdade que há casos, e não são poucos, em que o encarceramento é inevitável. Mas o sistema processual optou por acolher também situações em que medidas cautelares diversas dessa segregação podem surtir um efeito e demonstrar a um só tempo a capacidade da pena ou da medida alcançar os efeitos. A exemplo da tornozeleira. Punitivos, pedagógicos e retributivos que essa sanção impõe a um delinquente. Então, a cadeia ficou reservada para aqueles indivíduos que, no curso de sua pena, não têm condições de convivência social, pelo menos naquele momento. Então, ela está reservada para esse critério. As penas, os delitos, as situações que possam ser contemporizadas através da adoção de medidas outras que atinjam até de maneira mais eficaz o verdadeiro objetivo da legislação processual penal, são sempre muito bem-vindas. É bem verdade que os tribunais ainda têm, em alguns casos, algum acanhamento em optar por isso. Por quê? Porque a escalada da violência, como você falou, assombra a todos. E o magistrado, às vezes, ao decidir, o Ministério Público, ao opinar, eles sentem que a sociedade já está refém da criminalidade. Então, esse componente é pesado, também é sopesado, tanto na prolação das decisões, como no oferecimento dos pareceres, em relação à necessidade ou não daquela segregação. Então, hoje, infelizmente, até sob esse ponto de vista, nós temos os juízes muito mais cautelosos e acanhados em optar por isso diante da possibilidade de colocar na rua alguém tão nocivo que venha praticar um outro crime mais grave, o que, na realidade, isso passa por questões ainda mais complexas de análise. Doutor Valdir, eu gostaria que o senhor falasse agora sobre os eventos jurídicos na seara criminal programados para esse ano. Esse ano nós teremos aí eventos muito importantes. Já temos o consolidadíssimo
Fórum de Ciência Penal, né, com o Dr. José Valdo, que já o promove há mais de 25 anos, né? Eu acho que está no 27ª edição, salvo engano, e que trará certamente luminares da ciência penal e processual penal para discutir temas empolgantes, palpitantes, como nós também teremos alguns eventos, tanto no interior do estado, na região do Cariri e na região norte, em Sobral. Nós estamos programando alguns seminários, alguns cursos, inclusive na região centro-sul também. Vamos difundir esse pensamento jurídico penal e processual penal, a fim de fomentar o estudo, a difusão e a discussão das matérias jurídico-penais, né? Eu fiquei muito feliz que o professor Alex Santiago reorganizou um núcleo de estudos criminais da Universidade Federal e certamente também veio para mim como uma boa notícia nesse incremento do pensamento jurídico penal e processual penal, de maneira que teremos grandes nomes aqui e já de antemão peço licença ao programa e a você para trazer as novidades em breve e o calendário de atividades e de palestras e conferências que nós certamente teremos este ano de 2018, que é um ano promissor sob esse ponto de vista também. Doutor Valdir, infelizmente nós estamos chegando ao final da nossa entrevista. O programa Mundo Jurídico agradece a sua participação. O senhor tem sempre participado, contribuído com o programa, com análises bastante profundas sobre temas tão importantes para a sociedade, a exemplo da segurança pública, e abre agora espaço para as suas considerações finais. As minhas considerações finais são de agradecimento, de registrar a minha alegria de retornar ao programa e poder dialogar, digamos assim, com um público tão seleto e qualificado como o da sua audiência. Obrigado. Ivelise Maia. Diminuir o impacto do encarceramento em uma família, principalmente no cotidiano dos filhos. Esse é o objetivo do Pró-Infância, um projeto criado em parceria entre a Secretaria de Justiça e Cidadania do Estado do Ceará, o Ministério Público e o Tribunal de Justiça. O projeto busca articular uma rede de atendimento para dar o acolhimento necessário aos filhos das pessoas presas. Quando tem suas prisões determinadas nas audiências de custódias, as pessoas passam por um atendimento com uma equipe multidisciplinar composta por assistentes sociais e psicólogos. No atendimento, são traçados os perfis sociais e identificados os casos com filhos, crianças ou adolescentes, assim qual será a situação dos menores após o encarceramento dos pais. Vamos conferir agora as dicas dos principais concursos jurídicos com inscrições abertas em todo o Brasil na nossa agenda. Acompanhe. Ministério Público do Espírito Santo, inscrições até 16 de fevereiro. Procuradoria-Geral do Estado do Espírito Santo, inscrições até 31 de janeiro. Tribunal de Justiça do Espírito Santo, inscrições até 2 de março. Tribunal de Justiça de Alagoas, inscrições até 15 de fevereiro. E a gente fica por aqui. Acesse a página do programa no Facebook, Instagram e assista todos os programas no nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua companhia e a gente se vê na semana que vem. Até lá! TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo.